esse pânico criado, né? A indústria de papel, um colega nosso, conselheiro, ele é de uma companhia da Suzano Papel e Celulose, o crescimento havia sido em torno de 30% a 40% nos primeiros dias. Então, é o pânico, é o resultado do pânico mesmo. Bom, nós vamos dar início, já são 5h01, estão todos os convidados presentes, e essa é a nossa live para tratar dos impactos da pandemia do coronavírus nos negócios, especialmente nos negócios das nossas empresas no Brasil. É um esforço do Instituto BESC, com o apoio dos seus conselheiros, dos projetos Frotas e Fretes Verdes, que trata de eficiência energética no transporte de carga e passageiro, e do outro projeto do Instituto chamado Painel, Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística. São esses os conselheiros que nos dão suporte para fazermos essas lives, esses seminários que agora viraram moda. Eu acho que nós saímos na frente e estou feliz com essa possibilidade de reunir os nossos conselheiros e toda a comunidade que tem apoiado e admirado, aprovado esse modelo de debate. Isso nos aproxima, eu penso que enquanto executivos, empresários, e mesmo como seres humanos, porque a gente está aqui discutindo, pouco antes estávamos aqui falando, de questões mais prosaicas, né? De um e de outro, da experiência de um e de outro, que nos coloca no mesmo barco, né? Pode ser que alguns sejam uma canoazinha, outros sejam um iate muito elegante, mas estamos todos no mesmo oceano, que é esse nosso planeta, né? Tentando nos reinventar, tentando buscar alternativas para os nossos negócios, para as nossas vidas pessoais. Não é uma experiência fácil, mas é uma experiência nova, né? Daí a gente pode tirar muitos aprendizados. Eu tenho lembrado muito nesses dias do Amor no Tempo do Cólera, né? De Gabriel Garcia Marques? Não é Gabriel Garcia Marques. Quem pode ajudar aí, nos dá uma... Gabriel Garcia Marques, a minha assistente está me confirmando. Tenho lembrado muito desse livro, que eu me recordo de tê-lo lido e pensado, essa experiência nós nunca iremos viver. Porque cólera já é uma doença controlada, né, que temos medicamentos para isso. Mas é tudo uma surpresa, tudo pode acontecer, e graças a Deus nós temos que nos unir nesse momento, e com fé em Deus haveremos de vencer todos esses desafios. Eu reitero meu agradecimento muito forte ao Ricardo Fenelon, ao doutor Ricardo Fenelon, um advogado bastante conceituado em Brasília. O Danilo vai fazer a apresentação formal de cada um dos senhores. Eu só quero fazer meus agradecimentos ao Alexandre Donato, o doutor Alexandre Donato, que aceita o nosso convite para participar, e ao doutor Luiz Fernando Correia, muitíssimo obrigada. Em especial, eu agradeço ao Danilo, nosso colega de conselho no painel, pelo esforço. Essa proposta dessa nossa mesa agora foi uma proposta do Danilo, com a aquiescência de todo o colegiado. Então, Danilo, mais uma vez, muito obrigada, e aos todos os nossos ouvintes, muito obrigada pela presença de vocês, e sejam tolerantes aqui com um ou outro erro que nós tenhamos, por favor. Nossa intenção é a melhor possível de trazer o conhecimento para vocês. Eu passo, então, a palavra ao Danilo, e estarei aqui somente apreciando, nesse momento, o conhecimento de vocês. Muito obrigada. Danilo, o seu microfone está no mudo.
Danilo. Sim, agora me ouvem, né? Boa tarde. Obrigado, Jussara. Obrigado pela participação do Alexandre, do Luiz e do Ricardo. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai tratar sobre o impacto da Covid em alguns segmentos de indústria. Para fazer frente a essa discussão, eu queria mostrar para vocês alguns slides. Basicamente, a gente tem observado 3 potenciais cenários. Na verdade, isso é uma discussão que tem sido feita não só, né, pelos líderes das indústrias, como também pelo pessoal relacionado a empresas de consultoria. Então, o primeiro cenário, que é bastante improvável, chamei de terra arrasada, que seria uma situação onde a pandemia e a cura perduariam por muito tempo, né? Ou seja, a cura só apareceria provavelmente no ano que vem, não teríamos vacina e teríamos uma situação de grande impacto em termos da cadeia de fornecimento, com fechamento dos negócios, desemprego em massa, etc. Quer dizer, hoje a visão da indústria é que provavelmente a gente não vai ter isso. Tem uma situação intermediária, chamada de soluço, ou susto, né, que seria uma situação onde a América do Norte e a Europa teriam um impacto muito, muito grande durante, principalmente, esse trimestre. O consumo iria começar a voltar ao normal a partir do segundo semestre de 2020. E esse período de quarentena não seria suficientemente grande para alterar muito o comportamento das pessoas. Uma grande questão que todos se perguntam é com relação a como é que será a vida de cada um de nós depois desse período inicial de quarentena. E, por último, um cenário chamado novo normal, que é basicamente onde a maior parte dos conselheiros, a maior parte dos executivos pensam que a gente deve traçar, a gente deve correr. Seria uma situação onde a gente teria um pico da pandemia, principalmente variável por região e por tempo. É o que a gente está observando agora, por exemplo, na França, na Espanha, na Itália. O Brasil ainda está numa situação muito incipiente ainda com relação a isso. É uma provável segunda onda muitos meses depois. Esse efeito sendo sentido principalmente no segundo semestre, já começando já algum tipo de recuperação, muito dependente por tipo de indústria, e por isso é que eu tive o prazer de convidar o Ricardo, o Alexandre e o Luiz para falarem, porque basicamente eles fazem parte de indústrias que vão ter um impacto completamente diferenciado em cima dessa crise. Indústrias que vão ter leve impacto, médio impacto e alto impacto. A gente provavelmente vai ter uma situação de escassez de matéria-prima essenciais, né? Quem está indo no supermercado está vendo que alguns produtos simplesmente desapareceram. E, por último, o consumo provavelmente vai retornar como era anteriormente, mas com algumas pequenas alterações, né? Alterações essas, por exemplo, com relação à questão de poupança, é muito típico numa situação de crise grave como a gente está passando, que as pessoas tenham condição de poupar mais, querem poupar mais, querer evitar aglomeração e ter mais medidas de segurança. Então, na verdade, são esses 3 cenários, a gente está apostando no terceiro. Indo adiante, esse gráfico é um gráfico da McKinsey, foi disponibilizado há alguns dias atrás, ainda já agora em abril. Na verdade, analisa a situação das indústrias, levando em consideração 2 variáveis, uma questão da resposta do governo com relação à pandemia e a outra a eficiência da política econômica com relação a isso. Eles fizeram, através dessa avaliação, 9 cenários, e esses cenários que estão em preto são os cenários que McKinsey e os líderes que forem ouvidos para fazer esse exercício estão apostando, que é mais ou menos em linha com o que a gente falou no cenário anterior, né, no slide anterior. Essa visão é uma visão das indústrias que foram traçadas como potenciais impactadas pela pandemia global. A gente tem em vermelho as indústrias com severo impacto, em laranja, médio impacto e em verde, pequeno impacto. Como eu falei, a nossa intenção foi trazer hoje para vocês especialistas em cada uma dessas áreas, né, para falar da parte de aviação, o Dr. Ricardo Fenelon, para falar da parte de mineração, Alexandre Donato, e para falar da parte de saúde farmacêutica, o Dr. Luiz Fernando. A gente vê impactos muito expressivos dependendo do tipo da indústria. A gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês no final.
mas basicamente, muito rapidamente, para ganhar tempo também para os nossos palestrantes, a gente vê que o impacto vai, como eu falei, vai depender muito do tipo de indústria, como também os efeitos desse impacto ao longo do tempo. A gente vê uma pressão muito grande para a substituição de produção da China por outros países. Eu acho que isso pode ser, eventualmente, uma oportunidade para o Brasil, né? Os Estados Unidos estão fazendo uma pressão muito grande para não depender mais somente da China em produtos básicos. Então, a questão, por exemplo, Trump, na semana passada, está fazendo um esforço para os Estados Unidos, né, com aquela visão de Estados Unidos para os americanos, passar a fazer produção, por exemplo, de máscaras de suporte locais, em detrimento a comprar da China. A gente provavelmente vai ver isso cada vez mais. Com isso, vamos ter uma reconfiguração da cadeia de fornecimentos. Então, ou seja, eu acho que isso é uma visão que eventualmente pode criar de oportunidades para todos. E, indo então para os nossos palestrantes, o primeiro a palestrar vai ser o Dr. Luiz Fernando Correia. O Dr. Luiz Fernando é correspondente internacional da CBN e da Globo Internacional. Foi o médico-chefe da Copa do Mundo de 2014. O responsável por relações com o governo do Hospital Samaritano e é certificado pelo MIT na área executiva. Então, doutor Fernando, por favor. Obrigado, Danilo. Eu mandei uma apresentação, não sei como é que eu... Bom, o que a gente pode falar sobre essa situação? Eu fiz algumas considerações no sentido de que o Brasil tem um complexo industrial da saúde que... Deixa eu só puxar aqui. Eu iria dar um share com vocês. Vamos olhando, Fernando. Tá aparecendo aí? Então tá, porque para mim sumiu. Bom, então, para a gente ter uma ideia de qual é o panorama econômico da saúde no Brasil. O Brasil é o maior mercado de healthcare da América Latina. Esse mercado responde por 9% do PIB brasileiro. Tem 6.400 hospitais cadastrados, a grande maioria desses hospitais muito pequenos, infelizmente. 495 mil leitos hospitalares nessa lista. E o valor desse mercado está estimado em 70 bilhões de reais. Esse mercado movimenta 160 bilhões de reais por ano, que equivale ali àquela conta ali. Varia um pouco, esses índices, quando você vai compilar, eles não têm uma homogeneidade de anos. Então, fica variando de 7% a 8% a 9% do PIB. Agora, a coisa interessante é que a gente não pensa que o complexo empresarial da saúde, o industrial da saúde, ele emprega 10% da população do Brasil. Isso se a gente pensar em empregos diretos e indiretos. Mas ele gera um déficit de balança comercial expressivo de 7,13 bilhões de dólares por ano. O mercado farmacêutico é o grande motor dessa parte econômica, valendo 20,5 bilhões de dólares, isso em dados de 2016, e um mercado importantíssimo que a gente está sentindo agora na pele, que é o mercado de devices ou de equipamentos médicos, e aí entram os famosos respiradores, as máscaras, os EPIs, enfim, tudo que a gente compra. E o problema todo é que esse é um custo de 5,5 bilhões de dólares por ano, só que 80% desse mercado depende de fornecimento externo. E isso é um grande problema. O Brasil tenta, há algum tempo, discutir esse complexo industrial da saúde, tentar virar esse jogo, ou pelo menos crescer de alguma forma. Existe um crescimento na área de farmacêutica, especialmente na área de vacinas, e alguma coisa na área de testes, as custas basicamente do esforço da Fiocruz e da Fio-Manguinhos, enfim, duas coisas. Então, o que a gente tem que... ficou muito claro agora com a crise do coronavírus. A gente continua com a dependência extremamente alta da importação, como eu falei, 80% dos medical devices são importados. Uma burocracia de regulação muito pesada, apesar de alguns esforços da Anvisa para tentar melhorar, mas ainda muito difícil. Uma regulação de pesquisa
que isso é um outro ponto que não se fala muito, mas apesar de melhorias relativamente recentes, existe um órgão que é um grande gargalo na participação do Brasil, principalmente na pesquisa clínica internacional, que é a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, e também a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Para vocês terem uma ideia, a CONEP melhorou muito, porque até 10 anos atrás, por exemplo, para você aprovar a participação numa pesquisa clínica internacional, dessas feitas em vários centros do mundo, um centro de pesquisa, um hospital, um instituto tão grande quanto o Hospital das Clínicas, ou mesmo pequeno como o meu hospital lá, o Samaritano, você tinha que constituir um centro de pesquisa que equivalia a você ter uma estrutura não só de pesquisadores, analistas, participação da sociedade civil, eu tinha que ter um representante religioso, um representante de minorias, fazer um órgão consultivo para avaliar cada projeto, passar por esse conselho local, encaminhar tudo para Brasília, e o CONEP fazia tudo de novo, né? Um mecanismo tipicamente brasileiro, e que, graças a Deus, a CONEP entendeu que não tinha mais jeito, e o Brasil, a gente perde ainda até hoje, apesar de não ter mais esse trâmite, a gente ainda perde muita participação em pesquisas multicêntricas que poderiam aliviar essa dependência externa a partir do momento em que você tem mecanismos legais que já foram criados que permitem você estabelecer parcerias de desenvolvimento tecnológico, onde você se associa instituições brasileiras de pesquisa a instituições estrangeiras ou mesmo a indústria farmacêutica. Também o aparecimento dos mecanismos de PPP foi muito importante, mas isso ainda é um grande gargalo. E a consequência desses gargalos todos é o seguinte: o Brasil é o 13º país do mundo em produção científica, ou seja, a gente produz muito trabalho científico, só que nós somos o 47º país do mundo em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Significa, pesquisamos muito, patenteamos muito pouco. E a gente continua tendo que comprar coisas de fora por causa disso. O governo tem investido, os projetos, apesar de um estrangulamento nos últimos 2 anos, 5,5 bilhões de reais eram investimentos para tentar melhorar o complexo industrial da saúde, e aconteceram nos últimos anos, nos últimos 5 anos, ou 10 anos no máximo, a chegada maciça de capital estrangeiro, não só comprando estruturas de saúde, a gente tem que lembrar a United Health, que é a maior companhia de seguro-saúde do mundo, comprou a Amil, isso em 2012, e incorporou um negócio muito grande. Junto com a United Health, vieram outras empresas que já trabalhavam com a United e fizeram a verticalização de serviço médico. O que é isso? Hoje em dia, você, por exemplo, não tem mais a Philips querendo vender o tomógrafo. Ela quer vender uma solução onde o tomógrafo é uma peça, uma ferramenta dessa solução tecnológica para gerenciar tudo. E assim por diante em várias áreas. Na área da nefrologia, por exemplo, a empresa líder do mundo de equipamentos e insumos comprou as clínicas de diálise. Então, hoje em dia, ela fornece o equipamento e faz o procedimento. Isso, do ponto de vista econômico, é muito interessante para eles, mas deixa a gente cada vez mais dependente. E a consolidação, que todo mundo já viu, de redes hospitalares e diagnósticos, todo mundo viveu em sua cidade a briga entre basicamente 2 grandes grupos, né? O grupo da United e o grupo Redditor São Luís, disputando ferozmente cada clínica e cada hospital disponível. Não? Isso com um pesado investimento externo, com essa aquisição, como eu me lembrei da United, e a entrada de fundos de investimento nessas empresas, principalmente nesses grandes grupos. Com o acontecimento da pandemia, o que a gente viu foi o seguinte: apesar de tudo isso, de todo esse mercado aparentemente bastante forte, com muito dinheiro e tudo mais, a gente está dependendo do SUS para poder funcionar e salvar a vida das pessoas. Então, esse é um ponto que merece ser discutido, que é o fato de que não adianta
se a gente não souber trabalhar as duas coisas de maneira harmônica, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E a epidemia de coronavírus mostrou que, no aspecto de atendimento, a gente ainda, apesar de todo o crescimento, nós somos fortemente dependentes do sistema público de saúde, e esse sistema público de saúde é que vai atender a grande maioria das vítimas da Covid-19. Acho que depois o Danilo vai propor algumas perguntas para a gente de como é que a gente vai ter que se adaptar com relação à Covid-19, porque nós estamos tendo que trocar o pneu e a roda com o carro andando. O que quer dizer isso? Você está tendo que transformar estruturas hospitalares, que eram estruturas gerais, em estruturas de atendimento de emergência e unidades de terapia intensiva, isso nos hospitais. Toda a rede ambulatorial do Brasil está parada nesse momento, ou seja, existe uma orientação do Ministério da Saúde para que todas as consultas médicas, odontológicas, de fisioterapia, enfim, tudo que é consulta eletiva tenha sido suspenso, até que o governo, até que a situação permita que se volte a uma situação mais próxima da normalidade. Só são sendo autorizadas, entre aspas, só são autorizadas a se fazer procedimentos de emergência ou patologias que não podem esperar, como, por exemplo, o câncer. Então, esse é o panorama desse momento. A gente sabe que, só dar um pouco de palpite naqueles 3 cenários que o Danilo falou, apesar de eu concordar com ele em muita coisa, eu ainda acho que a gente não está ainda totalmente caindo para o terceiro quadrinho. A gente ainda tem um pedaço no segundo quadro bastante importante, que é o fato de que, apesar da Europa dar sinais de melhora com relação aos efeitos da pandemia na Itália e na Espanha, a França ainda está em fase ascendente da doença, o Reino Unido em fase ascendente da doença, e um caso curioso, só para constar aqui, o caso da Suécia, que, com a sua fleugma sueca, disse que não ia fazer nada, não precisava, as pessoas lá iam se comportar muito bem, não tinha que fazer nada de diferente. Até o momento que os casos começaram a crescer e eles passaram a adotar restrições parecidas com o resto do mundo. Então, eu acho, Danilo, que a gente ainda não caiu na terceira caixinha de uma maneira mais eficiente ou mais completa. Eu acho que vai ser por ali, mas ainda vai ser um pouco mais para frente do que a tua expectativa. Depois a gente conversa, eu vejo as perguntas, eu entro com as perguntas que vocês puderem fazer e eu puder colaborar. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Na verdade, concordo. Quer dizer, a questão do terceiro cenário, eu acho que é para onde a gente vai caminhar. A gente não está lá ainda, né? Sem dúvida, a questão da França e UK, ou seja, eles estão numa curva muito mais atrás, né, do que a Espanha, do que a Itália, etc. E a situação aqui no Brasil, melhor, aí, né, lá no Brasil, é uma situação que a gente ainda precisa de esperar algumas semanas para poder ver para onde vai, né? Eu tenho, na verdade, uma pergunta, e algumas, eventualmente, a gente pode fazer também no final, já quando todos já tiverem feito a apresentação, mas a pergunta é a seguinte: como você vê a questão do atendimento da demanda de equipamentos, levando em consideração que os Estados Unidos têm barrado, né, a questão de algumas compras, etc. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, é mentira. O Trump fala que não fez nada, que é amigo do Bolsonaro, mas, enfim, você vê que há espaço no Brasil para uma produção maior nacional de equipamentos, de produtos, etc., para a parte de proteção hospitalar? Com certeza, Danilo. Isso é uma coisa que vem sendo... Para você ter uma ideia, eu participei de um seminário justamente do Complexo Industrial da Saúde, que discutia isso em 2012, lá na GV. E a gente continua discutindo o que a gente gostaria de fazer. Isso é um sinal característico de que a gente, infelizmente, tem esse espaço, sempre detectou esse espaço. Agora, mais do que nunca, a gente também está vendo a necessidade do investimento maciço em pesquisa. Isso acontece, os Estados Unidos foram pegos de calça curta, vamos dizer assim, muito mais por falta de organização e falta de preparo, induzido ou não pelas políticas do executivo americano, do que qualquer outra coisa. Porque se eles tivessem tomado as medidas que tomaram antes, a situação com certeza seria outra
e eles, por exemplo, teriam aumentado sua capacidade de produção e poderiam atender a demanda dos aparelhos que estão faltando. Agora, só para contar, por exemplo, vocês não devem conhecer, mas existia uma empresa de respiradores muito famosa no Brasil. Quando eu me formei há 3 anos atrás, existia uma firma de um anestesiologista que chamava Kataoka. Esse anestesiologista criou os primeiros aparelhos de anestesia do Brasil. Praticamente todos os hospitais usavam. Ele tinha um respiradorzinho bem, eu digo zinho porque era naquela época também não tinha respiradorzão, só tinha aquele mesmo. E, enfim, aquele e um outro americano que era da Bird, que também era muito simples, mas simplesmente essa produção nacional foi engolida pelo mercado estrangeiro. E eu vi acontecer isso, fazendo terapia intensiva, eu vi isso acontecer na cara da gente. Ou seja, a produção nacional desse aparelho, que era muito eficiente, foi completamente soterrada pela chegada de equipamentos tanto da Europa, né, muito empurrado pela Philips e por outras companhias europeias, como também máquinas americanas, né? Mas principalmente vindas da Europa, que soterraram completamente esse mercado. E como a gente não tem pesquisa, a gente não consegue dar a virada. Esse aqui é o dilema que o Brasil vai ter que resolver. A gente vai estar sempre que tiver um desafio, a gente não tem resposta, porque a gente não gasta dinheiro com pesquisa. Essa é uma coisa que a gente tem que passar a pensar se quer fazer. Então, eventualmente, uma questão que, né, o Instituto do BESC poderia ajudar é fazer uma frente junto, né, ao Ministério da Saúde, etc., para que, eventualmente, exista algum tipo de incentivo para a produção local, que é muito comum, por exemplo, nessa indústria de tecnologia, né? Mas eu nunca ouvi falar nada similar na indústria farmacêutica ou, eventualmente, na indústria de bens, né, para a área hospitalar, porque espaço e demanda existe, certo? Com certeza existe espaço, existe uma demanda reprimida enorme. Não só... a gente tem umas peculiaridades, né? O Brasil tem, por exemplo, indústrias farmacêuticas que têm mais de 50 anos. Só que ninguém lembra disso, porque foram suplantadas pela chegada das multinacionais. Até aí tudo bem, faz parte do jogo. Eu acho que a indústria farmacêutica é muito difícil. É uma ponta que está muito longe da gente. Agora, indústria de equipamento, indústria de tecnologia de informação para a área de saúde, que a gente vai acabar ficando dependente também, e isso é muito complexo, porque isso envolve, inclusive, a questão da proteção dos dados. A gente está vendo aí, o próprio Zoom está tomando uns soluços aí nos últimos dias, né? Onde o governo da Coreia hoje suspendeu por todas as suas agências governamentais o uso do Zoom. A Anvisa suspendeu anteontem. Enfim, a gente tem que se preocupar, sim, com o avanço tecnológico, não só de equipamentos, mas também na área de software e principalmente na área de registros médicos, de healthcare records, porque isso é o futuro. Sem isso a gente não anda e a gente vai ficar na mão, mais uma vez, dos produtos estrangeiros. Mas, doutor Luiz Fernando, os senhores estão me ouvindo, por favor? Sim, sim, sabe. Tive aqui um eco que não estou compreendendo bem, mas, enfim. O senhor falou na sua apresentação que o Brasil está em 13º lugar no ranking mundial no número de pesquisas. Ou seja, essas pesquisas têm muito dinheiro, até mesmo de governo, principalmente governo, para elas. E agora o senhor está dizendo que falta dinheiro para o investimento. Eu queria que o senhor esclarecesse isso, por favor. Achei assim, um ponto talvez incoerente, não? Não, parece contraditório quando você pensa nesse número bruto, né? A produção científica com relação à produção de patentes e de produtos finais. O problema é que a gente faz muita pesquisa básica, ou seja, muita pesquisa de bancada de laboratório, mas, por exemplo, não existe no Brasil a perspectiva e a estrutura dentro das academias, dentro da academia em geral, aí privada e pública, né, de
focar na geração de produtos. Ou seja, eu visitei a Universidade de San Diego em 2009. Aliás, eu visitei em 97, não tinha nada, a passeio. Em 2009, eu fui dar uma palestra. Na universidade existiam 87 companhias de biotecnologia em volta da Universidade de San Diego. E aquilo foi de propósito. Eles desenvolveram, escolheram o tema, acharam que era um nicho que tinha futuro e eles tinham o expertise. Resultado, virou um centro de excelência e de produção científica, desde que você tenha a estrutura. A gente aqui no Brasil, infelizmente, ainda se depara com coisas assustadoras. Aquela doutora que descobriu a evolução da Zika no cérebro das mulheres lá no Nordeste, ela me contou que, primeiro, quando ela foi viajar para recolher o material para trazer para o Rio de Janeiro para estudar, ela teve um problema. Ela teve que levar gelo seco para o interior da Paraíba para poder conseguir trazer o material. A médica que colheu o primeiro material dos bebês que tinham morrido e tudo mais, ela comprou um freezer e botou na casa dela. Ou seja, a gente faz muita pesquisa, mas a estrutura... E o nosso pesquisador não tem alguém para fazer conta por trás, não tem alguém para montar uma proposta de... Porque fazer pesquisa parece simples, mas não tem todo um arcabouço que não existe. Que isso é que é o grande problema. Sim, então, eu acho isso mesmo, que nós vimos recentemente um laboratório do Ministério de Ciência e Tecnologia no interior de São Paulo e pudemos observar isso. E como o senhor disse, eu acho que não é dinheiro que falta, né? Como em muitas outras áreas no Brasil, é o dinheiro mal aplicado, né? Nós somos muito ruins de gestão. Então, talvez aí também, nesse caso que o senhor conhece tão profundamente, seja a falta de gestão e não apenas falta de recurso, né? É o direcionamento dos recursos. Eu acho, só para terminar, existe um problema que a gente vai ter que encarar em algum momento, que é a academia entender que pesquisa científica e produção de um produto, ou seja, geração de uma patente e criação de riqueza para o país não são incompatíveis. A gente vive um dilema quase que, não sei, a coisa parece... Não sei se é uma origem religiosa brasileira. Às vezes eu fico pensando que isso é um problema lá de trás. Trouxemos isso da Europa. É feio, né? Um pesquisador pensar em fazer uma patente. Aí ele vem para os Estados Unidos, junta com um laboratório aqui e fica milionário. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. As pessoas têm que passar a entender que ciência custa caro, gera produto que gera dinheiro. É assim que a vida funciona. Fica a Torre de Marfim e está na hora de derrubar. Lamento falar assim meio grosseiramente, mas eu acho que Doutor Luiz, chacoalhar a Torre de Marfim. Doutor Luiz, Fernando, uma última pergunta antes da gente prosseguir. Eventualmente a gente vai responder as demais no final. Uma pergunta do Antônio Almeida, que é na linha que eu estava comentando sobre a questão de equipamentos, né? Na sua opinião, você acha que a questão da produção de equipamentos médicos no Brasil, ela não acontece por falta de capacidade de fabril, falta de capacidade de matéria-prima, tecnologia? E aí, antes de responder, só um exemplo, né? Dizer, nos Estados Unidos, eu estou baseado na Flórida, é impressionante como aqui as coisas, por exemplo, como é que o americano é empreendedor, né, por natureza, né? Então, por exemplo, se você vai numa loja de equipamentos de artesanato, você não consegue mais encontrar elástico, porque simplesmente todas as pessoas foram lá comprar elástico para fazer máscaras, né? Então, ainda que o brasileiro seja extremamente criativo, né? Quer dizer, na sua opinião, qual é o principal bloqueador disso? Como eu falei, matéria-prima, capacidade de fabricação, tecnologia, regulamentação? Eu acho que primeiro, educação. Educação com foco em um objetivo. A gente educa... Se a gente pensar... a gente... Né, os outros colegas não sabem, as pessoas estão assistindo, mas a gente está relativamente perto, embora estejamos longe hoje. Mas o que a gente vê é que nas escolas nos Estados Unidos, desde muito cedo, as crianças são educadas a pensar em empreender, a pensar em criar, em pensar em ter seu próprio negócio,
E tudo isso é uma questão de educação. Tudo bem, podemos discutir isso filosoficamente horas. Porém, primeiro, apesar dos Estados Unidos estar muito atrás de outros países em termos de capacidade dos seus alunos em qualquer tipo de prova, eles têm esse foco de resolver o problema, né? E simplesmente o garoto aprende no colégio. Se eu não conseguir resolver, vou comprar a solução de alguém. Ponto. E aí vai comprar na Índia, vai comprar na China, aí dá outro problema, mas eles aprendem isso desde cedo. E aprendem que é o seguinte, o meu conhecimento tem que ser aplicado para melhorar a minha vida, a vida dos outros e todo mundo viver melhor. Seja do ponto de vista filosófico, desde a gente vê aqui os empreendimentos são os mais variados possíveis. Dá a sensação de que qualquer coisa aqui você pode fazer. Desde um estúdio de yoga e pilates vai ser muito bem recebido na comunidade, com uma indústria de quarto mundo, sei lá, de 15ª categoria, uma coisa assim fantástica, uma ficção científica, também vai ser bem recebido. Não tem jeito. Eles querem criar coisas. E a gente, não sei. Não consigo entender, gente. A gente tem tudo para dar certo. É a velha história. Tem tudo para dar certo, mas não consegue destravar. Perfeito. Tem uma pedra no caminho da gente que a gente tem que arrancar na mão. Eventualmente, essa pergunta é uma boa pergunta para... Pois não, Alexandre. Eu queria meter aqui o dedo com zero especialidade em saúde, mas com 20 anos em o que hoje alguns chamam de data science e toda a plataforma digital, eu experimentei algumas coisas que eu queria partilhar com vocês. Aqui a gente desviou do curto prazo para um longo prazo. Então, se vocês quiserem voltar, é só me avisar e eu corto aqui meu pitch. Mas eu tive a oportunidade de passar quase que 4 meses em Israel, isso há 20 anos atrás, ciceroneado pela subsecretária de Ciência e Tecnologia. E eles tinham o nome, cada um chama do que quer, mas incubadora, aceleradora, naquela época, 20 anos atrás, em cada uma de suas universidades. E eles conseguiram fazer uma combinação efetiva de investimento do recurso com o lado acadêmico, então estamos falando aqui muito de pesquisa básica, com aplicação. E Israel, o mercado de Israel é praticamente inexistente. Aquilo é um país minúsculo, com 7 milhões de habitantes. Então, eles têm uma capacidade, se eu não me engano, não sei ainda hoje, é o maior índice de PhD per capita, e o mercado deles é os Estados Unidos e a Europa. Por que eu estou falando isso? Só complementando o que o doutor acabou de falar. Na minha opinião, a gente não tem, há alguns anos, nem política industrial, nem política de ciência e tecnologia. A gente tem programas. E esses programas raramente resultam em resultado, que foi o que começou na apresentação do doutor, fazendo esse descasamento de quanto tem de dinheiro para quanto efetivamente tem de produção aplicada ou de geração de patente, no caso aí do exemplo. E ficando mais recente, eu participei, fui pelo menos 5 vezes ao longo do desenvolvimento do IBM Watson. O gap hoje que a gente tem é bizarro, gente. Ponto. O gap hoje que a gente tem é bizarro. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque não adianta a gente se iludir com, vamos dizer assim, com algo que não seja super específico, na minha opinião. A gente se dedicar a determinadas áreas, que a gente entenda que efetivamente... E daí vem a política industrial e de ciência e tecnologia. O efetivo mapeamento de atributos que a gente pode se diferenciar e então fazer uma alocação substancial de recursos, juntando com capability ou capacidade, que deveriam estar tanto na indústria quanto na academia, e a questão mais ampla da ciência e tecnologia, que vai de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Vamos conseguir fazer? Não sei. A gente está diante de um cenário
que até meses atrás, em teoria, né, agora não estou entrando aqui em politicagem, mas em teoria a gente tinha um direcionamento da economia de equacionar certas questões estruturais que a gente vem vivendo ao longo dos últimos anos, que também, em teoria, na fase 2, a gente ia poder chegar nesse estágio de fazer essas discussões. Eu hoje sou muito preocupado porque concordo em gênero, número e grau que a solução de curto prazo que a gente tem é esse déficit fiscal gigantesco que está sendo criado para suprir a miséria que eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou baseado no Rio, que já está aparente, vai ficar pior aí nos próximos dias. Mas, assim, o outro lado disso é o seguinte, depois vai ficar uma conta para pagar. E a gente já sabe muito bem como é que governos lidam com políticas industriais e de ciência e tecnologia quando o troço está apertado. Era o lugar onde mais devia pôr dinheiro, que poderia ter um impacto alto, mas não necessariamente é o que acontece. Então, eu queria só dividir com vocês o seguinte, cara. Israel é um país minúsculo, e conseguiu, do zero, fazer esse movimento. Corroborando o que o doutor Luiz falou, acho que tem um atributo que cada um de nós que está participando aqui desse bate-papo e que está assistindo esse bate-papo, e eu virei um fã disso nos últimos 2 anos, só tem uma solução, está na casa de cada um de vocês. Chama filho, chama filha, e chama aproveitar esse momento que a gente está vivendo hoje de potencializar de forma única o e-learning que eles estão fazendo, os atributos que eles eventualmente estão podendo ter. Se alguém aí tiver com filho que está de férias, corta esse diabo dessas férias, e esse é um palavrão aqui, corta isso. Eu estou à disposição para dividir aqui um monte de materiais, que eu vejo o seguinte, para a gente chegar onde o doutor Luiz está falando, Brasil, 20 anos. 20 anos, qual a geração? É essa garotada aí que está entre, sei lá, 12 e 22 anos de idade, quando eles chegarem lá nos 30 e 45. Desculpe ter me estendido, Danilo. Estou aqui com chapéu de mineração, perfeito, mas não aguentei. Obrigado, Alexandre. Vamos dando prosseguimento. Vamos passar então agora para o doutor Ricardo Fenelon. Ele é sócio fundador da Fenelon Advogados, especialista em aviação, em infraestrutura e regulamentação. É ex-diretor da ANAC. Tive o prazer de conhecê-lo na época que ele estava na agência. É professor de Direito Aeronáutico do Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, IBAER. Mestre em Direito Empresarial, Internacional e Econômico pela Georgetown University, e vai nos brindar com uma apresentação sobre a parte de aviação. Doutor Ricardo, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer novamente o Danilo pelo convite. É curioso, eu achei muito interessante esse debate aqui de falar de setores diferentes e, de alguma forma, a gente vai se conectar aqui no final. Com saúde mesmo, eu já sei que a aviação tem se conectado muito nos últimos dias. Mas, voltando àqueles cenários, aqueles 3 cenários, em relação à aviação, não só no Brasil, mas no mundo, o cenário na aviação hoje é de terra arrasada. Sem dúvida alguma, o setor está vivendo a maior crise da sua história. E o que eu tenho dito é que impressiona a velocidade que a situação está mudando. No começo da crise, a IATA, né, que é a associação que representa as principais companhias aéreas no mundo, eles divulgaram uma previsão de prejuízo de aproximadamente 30 bilhões. 15 dias depois, à medida que o vírus foi se espalhando no mundo, essa previsão virou de mais de 100 bilhões e 15 dias depois de mais de 250 bilhões. Então, sendo bem sincero, no momento nós não sabemos ainda qual o real impacto do Covid-19 no setor aéreo brasileiro e mundial. O que nós podemos dizer é que, no Brasil, esse setor representa aproximadamente 2% do PIB, girou aí em torno de 130 bilhões, mas é um setor que, além do que ele representa por si só, movimenta muito indiretamente, porque vários outros setores dependem da aviação. Então,
que nós temos dito? O Alexandre falou, vamos voltar para o curto prazo. No mundo da aviação civil, nós ainda estamos falando em curto prazo. Nem chegamos ainda no curto prazo, porque inicialmente está todo mundo tentando sobreviver. Eu não sei quem aqui está acompanhando de perto o setor, mas no Brasil, o mercado doméstico, os voos domésticos só não pararam completamente, como nós estamos vendo em outros países. Só para dar um exemplo de dimensão disso, na Europa, a maior companhia aérea low cost, a Ryanair, que foi a companhia que mais transportou passageiros em 2019, em torno de 150 milhões, ou seja, 50 milhões a mais que todas as companhias aéreas brasileiras juntas. A Ryanair está parada, está no chão. Seus mais de 400 aviões estão no chão. Nos Estados Unidos, a mesma coisa está acontecendo, milhares de aviões no chão. E no Brasil, isso só não aconteceu, nós só não tivemos um shutdown do mercado doméstico, porque o governo, o Ministério da Infraestrutura, a ANAC, o CAD, fizeram um acordo para garantir o que eles chamaram de malha aérea essencial. Quem aqui conseguiria imaginar há um mês que o CAD, a ANAC e o Ministério da Infraestrutura permitiriam um acordo entre todas as companhias aéreas, com medidas até consideradas em situações normais anticompetitivas, para garantir o funcionamento do transporte aéreo? Então, assim, estamos vivendo um período de total exceção. Agora, é importante dizer, e eu não estou dizendo isso porque eu trabalhei na agência, inclusive eu sou muito autocrítico e crítico, mas a ANAC tem feito um trabalho muito importante nesse momento. Nesses 30 dias que nós podemos considerar, a agência, de forma muito rápida, já soltou diversas medidas para tratar da crise. Só para dar alguns exemplos, a ANAC, por exemplo, liberou a norma de slots, prorrogou os prazos das licenças e habilitações, porque senão os pilotos não têm como renovar isso, não poderiam voar, garantiu, como eu já disse, a malha aérea essencial, autorizou que os táxis aéreos que não estão homologados, respeitando sempre as normas de segurança, transportem cargas e até cargas biológicas para ajudar aí, voltando a fazer a conexão com a saúde. E essa semana, em acordo entre companhias aéreas e aeroportos, fez um acordo para que as companhias possam estacionar aeronaves que não estão voando nos aeroportos. Então, assim, o momento é muito crítico. Eu acho que nas perguntas, né, Danilo, nós vamos falar um pouco do que pensamos para o futuro, mas o panorama hoje é esse. A aviação mundial já praticamente reduziu 75% dos voos. O que eu tenho dito, isso não se aplica para o Brasil, só para o Brasil, mas para o mundo todo, é que os governos vão precisar intervir, não para salvar companhia A, B ou C, mas para evitar o colapso do transporte aéreo, que será, inclusive, essencial na retomada da economia. Já está sendo essencial agora na crise para transportar medicamentos, equipamentos, mas será essencial também na retomada. O governo está atento a isso, já editou uma medida provisória com 3 medidas, vou falar rapidamente, postergou o pagamento das tarifas de navegação aérea, aumentou o prazo de reembolso para os consumidores de 7 dias para 12 meses, tudo isso medida para aliviar o caixa das empresas aéreas. E claro, permitir a continuidade do serviço. E a terceira medida adiou o prazo de pagamento das outorgas dos aeroportos. Eu não sei aqui se eu continuo falando dos aeroportos, se a gente vai para as perguntas, você que manda aí, Danilo. Não, advogado, muito obrigado. Quer dizer, uma questão que eu acho que é relevante é o seguinte: você comentou uma série de medidas que o governo, né, graças a Deus, de maneira rápida, né, tomou com relação a tentar aliviar o impacto não só nas companhias aéreas, como também nos aeroportos, né? A gente sabe que os concessionários pegaram as concessões numa situação onde o Brasil estava naquela famosa imagem da The Economist, né, levantando o voo, né, e depois fomos abatidos em pleno voo de cruzeiro. Quer dizer, então, os aeroportos numa situação muito difícil, né? Estava comentando, na semana passada a gente teve aqui o Miguel Dal, comentou que o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, saiu de 190 mil passageiros por dia para alguma coisa em torno da casa de 15 mil. Ou seja, uma diminuição de 90%. Não há negócio que resista
a uma redução dessa magnitude, né? Então, eu entendo que o governo está tentando fazer o trabalho dele, mas, ao mesmo tempo, como é que o senhor vê a questão das companhias aéreas e, eventualmente, dos aeroportos em relação a remodelar o seu negócio? Porque eu fico imaginando o seguinte, mesmo que o governo dê todos os incentivos, né, principalmente a questão de aviação, as companhias aéreas vão demorar, a meu ver, meses, se não anos, para conseguir retomar a mesma quantidade de passageiros que se tinha 3 meses atrás. Quer dizer, eu entendo que elas vão ter que meio que reinventar o negócio delas, né? Quer dizer, você tem alguma visão de como é que isso eventualmente vai se dar? É mudança, por exemplo, de investimento para cargo? É eventualmente mudando o tamanho das aeronaves? Enfim, qual é a sua visão com relação a isso? Antes do Dr. Fenelon responder, Danilo, eu gostaria de fazer uma intromissão aqui para levar à consideração dele. Eu li outro dia um artigo dizendo que as companhias aéreas foram as mais atingidas e o primeiro negócio a ser atingido com essa pandemia, mas haverá de ser também o primeiro negócio a sair da pandemia. Vai haver uma demanda reprimida muito grande, com todos nós aqui confinados ao redor do mundo, e isso vai explodir na hora que tivermos superado essa fase. Por favor. Vou começar pelo final. Essa pergunta, Jussara, é muito difícil responder agora, porque a aviação ela depende muito da macroeconomia. Então, vai depender muito dos cenários que o Danilo colocou ali no começo. Quanto melhor for o cenário, melhor vai ser a recuperação da aviação como um todo. Porque, nesse momento, ninguém está voando. Tem muita gente em casa, as pessoas têm medo até de se contaminar nos aviões, apesar do avião em si ser um lugar seguro, que troca ar, mas não tem ninguém voando, não tem evento acontecendo, não tem negócio sendo feito, ninguém está fazendo viagem de turismo. Então, é um pouco óbvio que não tem demanda hoje. E até o Danilo citou o exemplo do aeroporto de Guarulhos, que é um dos maiores aeroportos da América Latina, sempre fica na briga ali com a Cidade do México, primeiro, segundo, depende do ano. Guarulhos é um aeroporto que tem o maior número de voos internacionais no país. Na segunda-feira retrasada, entrou em vigor no Brasil aquela portaria que impede a entrada de estrangeiros por via aérea de qualquer nacionalidade. Ou seja, como é que eu vou falar em aviação internacional se nenhum estrangeiro, exceto algumas exceções, exceto em alguns casos, são permitidos a entrar no Brasil? Então, a aviação internacional praticamente menor do que 10%, a aviação doméstica menor do que 10%. E aí, respondendo agora ao Danilo, vou falar primeiro dos aeroportos. Eu tenho conversado muito com os colegas do setor nas últimas semanas. Ninguém tem muita dúvida de que esses contratos de concessão serão reequilibrados. Porque o contrato prevê que, em caso de força maior, esse risco é do poder concedente, ou seja, da União. Agora, a dificuldade será avaliar o valor. Porque se a queda na demanda continuar por vários meses, como que nós vamos delimitar qual foi exatamente o impacto do Covid-19 na demanda dos aeroportos? Como você disse, Danilo, aquelas 3 primeiras rodadas ali, até um pedaço da quarta, que foi São Gonçalo do Amarante, Brasília, Campinas, Guarulhos, Rio de Janeiro e Confins, as concessões foram realizadas em um momento que a economia estava melhor e esses aeroportos já tiveram todo o efeito da crise. E, em alguns casos, até tentaram, na época, pedidos de reequilíbrio, mas o contrato também diz que o risco da demanda é do aeroporto. O que não se aplica nesse caso, porque nesse caso, o que a gente tem dito é, se o Covid não for força maior, não existe mais força maior. Não tem um outro exemplo tão claro do que seria um caso fortuito, uma força maior aí. Então, assim, o desafio do governo, o desafio da ANAC, que é quem é responsável por gerir o contrato, na minha opinião, e que eu tenho conversado com especialistas, não vai ser conceder ou não o reequilíbrio, mas verificar qual vai ser o valor. Em relação às companhias aéreas, eu fiquei pensando sobre a sua pergunta e a gente pode usar de exemplo a crise de 2016. O que aconteceu em 2016 quando a demanda caiu em torno de 6%, o número de passageiros quase 7%? As companhias reduziram a oferta,
praticamente na mesma proporção. Eu me lembro que tinha um dado na época que nós usávamos, que era o seguinte: na época, se nós computássemos o número de aviões que as companhias ou devolveram aos lessores ou deixaram de receber, na época, era em torno de 60 aviões, que dava o tamanho da frota da menor companhia no Brasil, que tinha em torno de 10 a 15% do mercado. Então, assim, foi uma redução de oferta muito drástica. Então, eu acho que não tem muito mistério. Nesse primeiro momento é de sobreviver. Já estão sendo feitas todas essas reduções de pessoal, demissão, essas saídas voluntárias, né? Então, temos que aguardar. É difícil mensurar o efeito agora no auge da crise. O BNDES mesmo está trabalhando para liberar uma linha de crédito para as empresas. Seria ideal que isso acontecesse o mais rápido possível, para que nós garantíssemos a sobrevivência das empresas durante a crise. O pós-crise é difícil avaliar. A gente tem um exemplo da crise do 11 de setembro aí nos Estados Unidos, e o que nós vimos nos anos seguintes foi uma consolidação. Delta, Northwest, United Continental e American US Airways. Isso pode acontecer no Brasil? Pode. Recentemente, até um dos acionistas da Gol disse que teremos só 2 grandes companhias do Brasil, segundo um órgão, segundo um jornal aí, segundo a mídia publicou. Então, temos que aguardar. Mas por que eu tenho dito que é importante sobrevivermos agora? Até mesmo para ajudar na crise. Recentemente eu estava conversando com um grande amigo que eu respeito muito nessa área de saúde, nessa área sanitária, o ex-diretor da Anvisa, Renato Porto, e nós estávamos preocupados, porque o setor aéreo é muito importante. Aí eu até deixo aí esse tema para o Luiz Fernando comentar, se ele puder um pouco. O setor aéreo é muito importante para fazer essa distribuição de medicamento. Ontem, na coletiva, o ministro Mandetta citou que você compra o remédio na China, mas quem vai buscar é uma aeronave aqui do Brasil. Como é que eu vou fazer isso se eu não tiver setor aéreo funcionando, entendeu? Perfeito. Na verdade, essa sua resposta, teve uma pergunta aqui que foi do Edson Dalto, falando sobre reequilíbrio financeiro. Eu acho que você já endereçou. E o Ricardo Schuai está perguntando sobre consolidação de empresas aéreas. Quer dizer, você já comentou, você acredita que realmente o Brasil tem espaço somente para 2 companhias? Você acha que a gente vai manter as 3 que a gente tem? Se você fizer essa pergunta para os empresários, muitas vezes eles vão responder do ponto de vista contrário, né? Será que o Brasil, com a demanda que vai ficar depois da crise, tem espaço para 3 companhias? Sem dúvida. O que nós podemos, inclusive, dizer, já passou um tempo, que o caso Avianca, ele não deixa de ser um resultado da crise que começou em 2015, 2016 e foi melhorando um pouco em 2017. Aí nós tivemos greve dos caminhoneiros em 2018. Querendo ou não, nós tínhamos 4 companhias. As pessoas às vezes confundem um pouco isso. É difícil o mercado, porque a gente sempre compara os Estados Unidos. Os Estados Unidos não dá para você comparar em relação à aviação, porque é muito grande o mercado. Mas tem muitos países que não tinham 4 companhias, que não tem 4 companhias, que a menor tinha quase 15% do mercado. E hoje nós só temos 3. Então, de uma certa forma, não teve uma consolidação, quase não teve, né? Porque as companhias até tiveram ali uma disputa para ver quem comprava a Avianca, mas você teve, vamos dizer assim, uma consolidação natural, que uma saiu e as outras foram ocupando aí o espaço. Hoje, tem como fazer alguma afirmação? Não. Mas é possível? Nós vimos isso acontecer, como eu citei, por exemplo, nos Estados Unidos, depois da crise do 11 de setembro. Parece que nós andamos um pouco de lado sempre, né? Porque eu vi muitos aeroportos regionais no Brasil serem fechados. Aqui mesmo em Minas tem o exemplo do aeroporto da cidade de Araxá, que eu usei aqui no aeroporto muitas vezes, já ele hoje está inoperante. Não tem mais um voo de carreira ali. É uma situação que não foi com uma crise pandêmica que atingiu o mundo inteiro, mas com as nossas crises domésticas mesmo, que estamos acostumados a elas, não é, doutor Ricardo? Não, sem dúvida. Eu me lembrei agora do Fernando falando que o Brasil sempre parece que vai, que tem tudo para ir, mas alguma coisa falta ali no final.
a aviação regional é um exemplo, né? Nós temos aí, o Ministério da Infraestrutura tem a consciência da importância da aviação regional, programas estavam sendo desenvolvidos, alguns investimentos em aeroportos menores estavam sendo feitos, mas nós não sabemos como isso ficará passando essa crise, né? O Brasil tem dimensões continentais e é uma obviedade eu falar aqui o quanto seria importante nós termos um aumento da aviação regional. O Brasil é tão grande que às vezes é difícil discutir esse assunto em um curto período de tempo. Mas se você pegar, por exemplo, a região amazônica, a aviação regional ali, ela não é só importante, ela é essencial. Muitas vezes, ou você viaja de avião, ou você demora dias, semanas viajando de barco, por exemplo. Então, eu estaria me repetindo aqui, dizendo mais uma vez da importância da aviação regional. Temos que aguardar. O governo vem nos últimos anos em crise, contingenciando o Fundo Nacional de Aviação Civil, que deveria ser usado para investimentos em aeroportos regionais. E não só isso, né? Para ter voo regional, você também precisa ter empresa aérea fazendo voo regional. E aí essa é uma discussão para um webinário sozinho. E mais que isso, né? Precisa que tenha desenvolvimento local, né? E regionalizado, né? E, na verdade, nós somos um país muito pobre ainda, sem querer entrar em qualquer questão política, porque daí eu estaria fugindo da minha área de conhecimento, mas Minas mesmo estava realizando um programa aí de aviação regional chamado Voo em Minas, muito interessante, garantindo voos para diversas cidades e que, até onde eu sei, foi interrompido, fariam outro. Então, assim, nós ainda muitas vezes entramos nessa questão política. Só uma observação sobre a questão do voo regional. Me lembro que há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando teve aquela iniciativa de colocar 120 aeroportos com investimento da SAC para fazer aviação regional, etc., que eventualmente no final até não saiu do papel, mas, enfim, eu me lembro que tinha um aeroporto que ficava no Amazonas, no estado do Amazonas, e que tinham 2 maneiras de chegar no aeroporto. Uma, obviamente, é com um voo regional, que existe, acho que uma vez por semana, e, na tal altura, a gente estava discutindo com o pessoal da Infraero, uma manutenção para esses aeroportos, que se não fosse via o único voo regional semanal, demorava-se 4 dias para conseguir chegar no lugar. Você tinha que pegar caminhão, balsa, andar quantas horas a pé. Quer dizer, isso demonstra um pouco a extensão, né, do Brasil. E a questão da aviação regional é crucial para o nosso desenvolvimento. Já vista a comparação com os Estados Unidos, né, onde a aviação regional é brutal, né? O mercado doméstico americano não tem nem como comparar ao nosso, né? Ainda que o nosso seja muito grande. Sem dúvida. Muito obrigado, Ricardo. Dando prosseguimento, então, vamos para o Dr. Alexandre Donato, CEO da Convergência Latina. Ele é executivo com passagem pela Shell e Exxon. Nos últimos anos, se dedicou à questão de avaliação de internet das coisas no setor de mineração. Ele tem MBA pelo INSEAD e vai falar um pouco sobre a indústria de mineração para a gente. Alexandre. Obrigado, Danilo. Boa noite para todo mundo que está participando, nos ouvindo. Depois das 2 aulas e insights aí que a gente acabou de ver, eu estava aqui refletindo qual a melhor forma de contribuir para as 70 pessoas, 80 pessoas que estão participando. Eu vou falar rapidamente aqui de mineração, tentando contextualizar o mais próximo possível do que tem aí do tema de logística, que eu entendo que é o tema de interesse aí da maioria. E vou me permitir dizer o seguinte, eu acho que se a gente olha do lado profissional para quem está na área de logística, vamos tentar bater esse ponto. Todos somos pais ou mães de família, e aí a gente tem uma preocupação numa crise dessa, que é filhos, pais, e aí eu reverto a bola, especialmente por Dr. Luiz, que eu acho que o tema de saúde ele toma um espaço maior. Mas vamos lá. Com relação à mineração e os impactos aí de curto prazo, onde curto, vamos tentar olhar um horizonte de 6 meses, depois um horizonte um pouco mais longo. O nosso carro-chefe, pensando em Brasil, é o minério de ferro.
No minério de ferro, a Vale está muito bem posicionada nessa crise. Está muito bem posicionada porque ela fez investimentos de quase 10 anos em expansão da produção dela no Pará. Então, ela hoje tem um custo de produção extremamente competitivo. E, por outro lado, o que a gente já começa a ver e está impactando em preço do minério de ferro, a retomada da China vai ser uma retomada igual o primeiro ciclo de China, qual seja, produzindo a demanda internamente. Não tem demanda externa. Ninguém está comprando nada. O mundo está parado. Então, como é que faz para retomar um troço que está parado? O chinês sabe isso como ninguém. Constrói. Então, o consumo de ferro e aço vai bombar. E isso está refletido em preço de minério de ferro. Então, se a gente olhar minério de ferro, Vale, a gente tem good news para Vale, que respingam em toda a cadeia que orbita em torno da Vale. Especificamente sobre Vale, eu acho que tem um aprendizado muito interessante para a gente buscar acompanhar, pensando cada qual na sua empresa, menor ou maior. A Vale viveu quase um cataclisma com essa questão de Brumadinho, há um ano atrás. Toda crise tem o seu aprendizado e tem o lado positivo dela. Eles montaram um setor de gestão de crise, que, na minha opinião, durante um mês patinou, mas que depois, como toda empresa, digamos assim, grande, com lideranças capazes, entrou em bom funcionamento. Esse setor de gestão de crise da Vale, de Brumadinho, está tocando a Vale hoje. Ou seja, a gente está no meio de uma crise. A gente não está no meio de uma ondinha ou gripinha, como gosta lá o nosso amigo presidente. É uma crise sem precedente. Então, na verdade, eles estão com a equipe deles, o grupo deles, gestão de crise, tendo um papel super importante em fazer a Vale operar da melhor forma. Mantendo, por exemplo, ótimos padrões no que diz respeito a não ter contaminação, não deixar pessoas que eventualmente estejam em risco. Risco não é só esse, fica todo mundo falando, sujeito com mais de 60 anos. Doutor Luiz, me perdoe se eu estiver falando besteira, mas que tenha mais de 60 anos ou que tem comorbidades e tal. Tem febre, está no risco. Ou seja, tem febre, não pode entrar para trabalhar. Qual é a empresa que está efetivamente checando se o sujeito tem febre, não tem, e mantendo N outros protocolos lá de segurança? Então, assim, a Vale está dando um show nisso aí, e eu acho que acompanhar o que eles estão fazendo serve de inspiração e, eventualmente, algumas ideias para se trazer cada qual para a sua empresa. Quando a gente muda para outros minérios, eu queria ressaltar dois que têm algum impacto aí para a gente. Um deles é o seguinte, o ouro. Um tema importante é o seguinte, a gente tem um papel muito importante no minério de ferro no mundo. Então, assim, o Brasil é um grande produtor de minério de ferro junto com a Austrália. Quando a gente vai para os outros minérios, não tem nenhum outro minério que a gente tem posição equivalente, a menos do nióbio, que existe uma empresa, que é a CBM, que produz 85% da produção mundial de nióbio. Mas é um troço super... CBMM, né? Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Beleza. É nosso parceiro no Instituto BESC. Ótimo. Mas, então, o ponto assim, tentando voltar para o que a gente consegue olhar de, digamos assim, de escala e que tem algum efeito de logística, fertilizante. A gente tem hoje ainda 30%, cerca de 30% do fertilizante produzido localmente, 70% fertilizante importado. Se a gente olha só logística, very good news. A tendência é que esse 30 vai virar zero. A nossa competitividade de produção de fertilizantes é decrescente, independente do Covid-19. Então, assim, é uma indústria... Que para um país que tem a sua indústria
principal no agronegócio, isso é um dado assustador, não é, doutor Donato? É um dado assustador, mas, infelizmente, ele está ancorado em custo por tonelada. Simples assim. A gente tem um custo de produção que não compete, dependendo do segmento que a gente está falando, com outros fornecedores, posto aonde for. Posto no Centro-Oeste, posto no Nordeste, posto no Sudeste, posto onde for. Por outro lado, isso é uma oportunidade para o lado da logística. Se efetivamente esse quadro se materializar, ou seja, que infelizmente nossa indústria sofra mais ainda com a concorrência internacional, da onde vai vir isso? Ele vai chegar em portos e ele vai precisar do transporte. Então, nós estamos falando de mais transporte rodoviário aí, eventualmente ferroviário, mas primariamente rodoviário. Um outro item de mineração que vale algum comentário nessa situação pandêmica que a gente está vivendo é o ouro. O ouro ele tem um comportamento de alta correlação com os T-bonds, com os títulos do governo. Ou seja, conforme você está pagando pouco por título do governo, o ouro sobe. Conforme você paga mais, o ouro cai. É a correlação mais forte do ouro. Então, o ouro, se a gente usar como paralelo a última grande crise, que não compara com essa, mas a última grande crise econômica, que foi de 2008, ele teve um ciclo de 3 anos de preço bastante competitivo. E o que leva a isso? Olhando um pouco como funciona a indústria do ouro, a indústria do ouro é uma indústria muito peculiar. Se você olhar as grandes empresas de ouro, elas têm um valuation dela é maior por conta das reservas que ela tem comprovadas do que por conta da produção anual que ela faz. Então, a subida do preço do minério do ouro, no caso, incentiva mais pesquisa. Então, aí seria, digamos assim, uma outra área de oportunidade, são aqueles que podem estar mais próximos dessa atividade de pesquisa no ouro, que o Brasil não é um produtor relevante no mercado internacional, mas famoso fica a dica. São esses os pequenos insights num momento conturbado como esse. Eu queria aproveitar, até por um comentário, um comentário que foi feito aí nas perguntas que estavam penduradas, só para falar, e antes de devolver para o Danilo e para a gente progredir com as coisas que talvez tenham mais a ver com o grupo e com as demandas das pessoas. Gente, os que têm filhos em casa, eu peço desculpas por repetir, mas eu virei um vidrado nesse assunto. Eu sou líder da Associação de Pais da Escola dos Meus Filhos e eles estão com uma experiência incrível de e-learning, que o grande mérito, na minha opinião, tem um mérito da escola e tem um outro mérito, que foi a postura de associação de pais junto com a escola para que efetivamente as crianças se engajassem e ocupassem de uma forma produtiva esse tempo louco que ficou disponível aí para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que cada qual aí que eventualmente tenha filhos, procura se aproximar do que a sua escola, a escola do seu filho está fazendo, e se tem uma forma que vocês possam se engajar e serem um efeito multiplicador para que as crianças aproveitem de uma forma produtiva esse tempo que elas estão em casa. As que estão se engajando estão tendo resultados incríveis, apesar de não ser tema desse nosso painel. A educação será uma das indústrias que vai se transformar de forma importante depois que essa crise passar. Danilo, obrigado aí, espero ter conseguido cumprir um pouco aí a tua expectativa aí na área de mineração.
Fico aqui Obrigado, para as Alexandre. perguntas. Sobre o ponto que você comentou sobre minério de ferro, né? Quer dizer, você acha que com essa questão, né, que provavelmente a China vai fazer, de fazer investimento para poder tentar recuperar a economia, voltar a crescer, etc., na proporção que eles cresciam antes, você acha que tem espaço no Brasil para aumentar a produção e eventualmente gerar empregos na questão de minério de ferro? Ou você acha que isso vai ficar do jeito que está? Eu acho que vai ficar do jeito que está, cara. Eu acho o seguinte, a Vale tem bastante capacidade já, digamos assim, instalada no norte para dar conta, digamos assim, dessa produção. Também nós não estamos falando aqui de uma explosão, né? Nós estamos falando de um consumo que a China outrora tinha em níveis altos, que ela, vamos dizer assim, reduziu ao longo do reposicionamento da indústria, do crescimento em outros segmentos, e que ela vai retomar agora, provavelmente incentivando construções as mais diversas espalhadas pelo país. Mas eu não vejo, infelizmente, a capacidade nova instalada da Vale, ela é bastante mais eficiente e menos consumidora de mão de obra, se quiser olhar desse jeito. Entendi. Perfeito. Ok, Alexandre, muito obrigado. Vamos passar aqui então para as perguntas. Tem uma pergunta aqui que foi feita logo no início, que a gente ainda não conseguiu endereçar, que é para o Dr. Luiz, que é sobre o seguinte, sobre a questão do confinamento. É uma pergunta do Edson Dalt. Ele comenta sobre o Dr. Wong da USP, argumenta que o confinamento bastante restritivo pode provocar uma segunda onda de contaminação. Ele acredita que muitos irão se contaminar. E eventualmente isso vai dar mais danos à economia. Eu já sei a posição do Dr. Luiz com relação à questão do confinamento, mas acho que valeria a pena ele estressar um pouquinho esse ponto de como é que ele vê a questão do confinamento vis-à-vis a questão da necessidade de rodar a economia, né? Bom, eu acho que, primeiro, que essa questão não existe. Essa questão ela é uma questão falsa, porque é o seguinte, a coisa é matemática, e a matemática é das mais simples. Se eu consigo entender, que eu virei médico por não gostar de matemática, qualquer um pode entender. É simples. Você tem uma doença, um vírus novo, que ninguém tem defesa contra ele, ou seja, qualquer um pode ser infectado, onde existe uma previsão de que até 70% da população mundial seja infectada no período de um ano. 80% vão passar relativamente bem, sintomas mínimos, mais ou menos, mas nada tão grave assim. 20% vão precisar de assistência médica em hospital. Pelo menos 5% vão precisar de terapia intensiva, ou seja, vão parar no CTI. Então, a questão é o seguinte, não existe conflito entre isolamento e economia, porque é simples. Se você não isolar, o que vai acontecer? O vírus só existe para uma coisa. O vírus não é bom nem ruim, ele não é pior nem melhor, não é mais malvado ou menos malvado. Ele tem um código genético, uma cápsula em volta. Ele existe para quê? Para entrar, achar o hospedeiro, no caso é adaptado ao ser humano, então ele tem que achar um ser humano, entrar nesse ser humano, parasitar uma célula, e o código genético, que é só isso que ele tem, vai fazer com que a célula desse hospedeiro fabrique outros vírus e ele bote vírus para fora e ache outras pessoas para contaminar, e aí continua a história. E para cada um contaminado, esse vírus pode contaminar 3. Então é o seguinte, todos nós seremos contaminados? Muito provavelmente. O problema é que, mas fazer uma conta de chegar, fazer com 200 milhões, porque minha matemática dá para isso. 200 milhões de pessoas, 70% vão ser contaminados, 140 milhões. Que aí foi fácil. 80% desses 140 milhões vão passar muito bem, porém 20% vão precisar de hospital. A gente está falando, grosseiramente, aí de 280 mil brasileiros precisando de um hospital. Desses 80 mil brasileiros precisando de um hospital, 56 mil vão para o CTI. Se isso acontecer ao mesmo tempo, morre todo mundo, porque não tem vaga para todo mundo. Esse é o único argumento que existe. O resto é puro proselitismo, é puro
O Dr. Antônio Wong, por exemplo, é um grande toxicologista. Nunca foi infectologista na vida. Era um pediatra, que foi pediatra durante muito tempo, trabalhou em terapia intensiva, enfim, tem sua história. É um toxicologista que se dedicou a estudar controle de drogas. Quem trabalha em grandes empresas pode ter lidado com os achados do Dr. Wong, as empresas que usam os serviços dele. Agora, desse troço ele não entende. Porque é o seguinte, é matemático. Se eu sair na rua e encontrar essas infectadas, e encontrar os 3 que não estão, seremos 4. Aí nós 4, infectados, vamos sair na rua. Cada um vai achar 3. E isso vai daí para frente. Né? A minha matemática entende que isso é uma conta que, se não parar, isso explode. Daí a tal história da curva achatada ou não. Por quê? Porque vai subir de maneira exponencial. É uma subida exponencial. É um Everest, como o próprio ministro falou. O que a gente quer? As pessoas vão ser contaminadas. Ponto. O isolamento não vai impedir que as pessoas sejam contaminadas. Mas o isolamento vai impedir que as pessoas sejam contaminadas ao mesmo tempo, gerando uma demanda que a gente não consegue atender. E se você não atender um doente que está com falta de ar, com o pulmão cheio de líquido inflamado, esse sujeito vai morrer. Ponto. Então não tem discussão. Ah, mas e a economia? Cara, é o seguinte, se o sujeito morrer, ele também não vai comprar, pô. Ele também não vai trabalhar. Se ele ficar doente, ele não vai trabalhar. Ele não vai produzir. Se ele não produzir, não adianta a economia dizer que está aberta se não tiver ninguém para comprar ou para trabalhar. Está todo mundo doente ao mesmo tempo. Então, essa conversinha de que é uma coisa contra a outra, isso, na minha opinião, é uma falácia. Essa conta não vai fechar nunca. E olha que eu falei que eu não sou gênio em matemática, por isso eu fui ser médico. Mas é isso. Obrigado, Dr. Luiz. Não dá. É só isso. Não tem jeito. Doutor Luiz Fernando, o senhor disse na sua apresentação que o Brasil tem 495 mil leitos, isso com a rede privada e pública. E agora o senhor acabou de dizer que, se todo mundo adoecer de acordo com essas previsões piores, né, serão 280 mil pessoas precisando de leito de hospital. Então, é menos da metade, é quase a metade. Eu também sou muito ruim em matemática, mas também não sou médica. Olha que a conta foi feita rápida. O Luiz queria dizer 28 milhões. A questão de matemática. Eu acho que o Luiz queria dizer 28 milhões. Ah, ele falou 280 mil. Exato. Tá vendo? Por isso que eu fui ser médico. É bem que eu sou médico. Então o senhor explicou a questão numérica. Não, mas isso tem uma importância, que é o seguinte: isso também faz parte da análise do setor de saúde. Porque esses 495 mil leitos, eles são de qualidade baixa. Você tem, são 64 mil hospitais nessa lista. São 64 mil hospitais, faltou um zero ali também. E é o seguinte: a grande maioria não tem leite de terapia intensiva de verdade. A coisa é tão alucinada que existe um Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Todo mundo pode olhar, está no DataSUS. Aí você vai lá e pergunta, na minha cidade, quais são os hospitais que existem? Está lá, Zezinho, Guinho, Luizinho e os leitos. Só que quem disse que o leito de terapia intensiva foi o cara do hospital. Não tem critério mínimo, não tem padrão de nada. Eu tenho um monitor. Aí você vai no hospital, você olha para aquilo e fala, olha, tá difícil. Eu tenho um respirador. Esse respirador não dá para usar, não. Infelizmente, faz parte desse universo desigual brasileiro, essa desigualdade de falta de padronização do atendimento. E uma coisa grave que, pelo menos ficou evidente e foi, vamos dizer assim, amenizada. A tabela do SUS não cobria diária de terapia intensiva, como não cobra nada. Todo mundo fala que os hospitais que trabalham para o SUS roubam. Não, a questão não é essa. A questão é que não dá nem para roubar. Porque o que paga não dá para roubar. Para roubar, você tem que receber alguma coisa que desse para roubar. Ali não dá nem para roubar. Não sobra nem para roubar. Entendeu? Então, a gente tem um monte de coisas que não são discutidas e que agora aparecem na cara das pessoas.
Por que não tem terapia intensiva? Porque o governo não paga. Terapia intensiva é caro. Um leito de terapia intensiva bem equipado, como a gente tem no Rio de Janeiro, no hospital que eu trabalho, no Samaritano, como tem no Einstein, como tem hospitais em Minas, como tem hospitais no Rio Grande do Sul, ele vai custar a bagatela de $100 mil. Ponto. Entre cama, respirador, monitor, bombas de infusor, aquelas coisas, tudo aquilo pendurucado do lado do doente, quanto mais é fácil no CTI você descobrir quem está pior, né? Quanto mais coisa em volta do doente, mais grave ele está. Ali é o seguinte, custa $100 mil para aquele troço ser montado. Não tem mágica. Tem umas coisas que não dá para dizer, mas eu vou fazer mais barato. Não vai. Eu faço. E também tem outro aspecto do Luiz, que é o seguinte, desculpe interromper, que é o seguinte, quer dizer, a questão é, eventualmente você tem lá, acho que nos Estados Unidos, por exemplo, se não me falha a memória, eles têm aqui acho que 200 mil leitos. Mas a questão é o seguinte, quer dizer, 200 mil leitos, se você tem um leito que está em Manaus, esse leito não vai ser ocupado com um doente que está no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a questão é, o Rio de Janeiro e São Paulo, que são hoje os maiores centros, né, da pandemia nesse momento, eu diria que o Rio de Janeiro, o senhor deve ter informação muito melhor do que a minha, mas no Rio de Janeiro e São Paulo, mais umas 3 ou 4 semanas vai estar no gargalo em termos de quantidade de leitos. Não é à toa que estão fazendo hospitais de campanha, né? Porque não adianta ter um hospital disponível em Belo Horizonte. O que eu posso dizer é o seguinte, na Copa do Mundo de 2014, onde eu fui o coordenador médico geral, eu precisava de 6 ambulâncias UTI em Manaus. Era a exigência do pacote para ter o jogo, de acordo com os padrões, do tamanho daquele estádio de lá. No Rio de Janeiro, eu precisava de 12, no Maracanã. Sabe quantas existiam em Manaus em 2014? 2,5. Eu digo que 2,5 porque uma lá o cara disse que era UTI, mas quando eu fui olhar, eu falei, meu irmão, não dá. Posso dar meia UTI para você, mas não é uma UTI inteira que está aqui dentro. A gente teve que levar para fazer o jogo. A gente teve 3 jogos em Manaus. Aí são coisas do Brasil. Para acontecer os jogos da Copa do Mundo em Manaus, eu tive que levar 6 ambulâncias do Rio de Janeiro para Manaus. Pois é, 3 dias por terra e 3 dias de barco. Aí fica complicado, cara. Aí o cara diz que tem, que o número está lá, que tal, eu tenho os leitos. Não tem, gente. Está na hora de a gente começar a cobrar que as coisas sejam do jeito certo. Eu não posso me furtar, doutor Luiz Fernando, de falar isso aqui agora. Um grupo de especialistas em logística. Segundo os nossos amigos, o senhor falando na Copa do Mundo, que o senhor foi o médico da FIFA, não é? Segundo nossos amigos aqui deste grupo, o Brasil poderia ter feito a Copa do Mundo em 4 cidades, com 5 semanas de jogos, né? A logística funcionaria muito bem, em vez de 12 cidades com 4 semanas. Então, aí começam, acho que grande parte dos nossos problemas se agravam aí com esses 2 grandes eventos mundiais, né? Mas agora não é hora de chorar em cima do leite derramado. O mais curioso é que a frase foi: não se faz Copa do Mundo com hospitais, mas sim com estádios. E os estádios da Copa estão virando hospitais. Ronaldo Fenômeno, um visionário. A economia está sendo jogada na cara da gente agora de uma maneira terrível. Essa história da logística é tão louca que eu tinha que acompanhar praticamente todos os jogos, né? Uma estrutura enorme, era eu e um gerente. Então, você imagina que era complexo. Para ir a todos os jogos quase ao mesmo tempo. Tinha um em cada cidade. O jogo de Manaus e o jogo seguinte era em Porto Alegre, que eu tinha que acompanhar. Eu virei para o cara das passagens lá do comitê organizador e falei assim, olha só, fazer o seguinte, o jeito mais fácil de eu chegar em Manaus durante a Copa, você me manda para Miami, Meu Deus. De Miami eu vou para Porto Alegre, que eu chego no dia seguinte. Porque se eu descer pela malha aérea brasileira, eu vou levar 2 dias para chegar lá em Porto Alegre, eu vou chegar atrasado, não vou ver o jogo. Quer dizer, são coisas que a gente... Essa história da Copa, essa coisa, enfim, é onde a política atrapalha a coisa, né? Faz parte do jogo, isso é indiscutível, mas não precisava ser. A gente fez a Copa das Confederações com 6 estádios, já estava de bom tamanho, dava para fazer a Copa com aqueles 6 sem fazer os outros. Mas
Dubai, né? Dubai parece estar fazendo com 6 cidades, não é? Vai fazer a Copa de Dubai, eu acho que são 6 cidades. É possível. Eu não tenho, olha, vou dizer que o pesadelo de 4 anos tentando organizar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, depois disso, eu falei, pô, já deu, já fiz aqui o cheque, botei no cinturão. Porque, cara... Voltando à nossa Covid, doutor Luiz Fernando, o senhor me parece deixa muito claro que é contrário, é favorável ao afastamento, ao confinamento, etc. Agora, o senhor confirma que o vírus, este coronavírus, que é de uma família já conhecida, que ele não tem a letalidade da raiva e nem tampouco a infecciosidade do sarampo? Essa informação eu li em algum lugar. Isso é verdadeiro, por favor? É correto. Agora, não dá para comparar doenças e doenças. O sarampo, uma pessoa infecta 18. É verdade. A raiva, uma pessoa infectada morre. A chance dela sair é muito pequena. Agora, em compensação, o pesadelo eu tenho um vírus novo que se transmite muito, porque 1 para 3 parece pouco, mas não. O vírus da gripe, que mata mais de 1.000 brasileiros por ano, isso porque a gente não faz teste, mata mais de 20 mil americanos aqui nos Estados Unidos todos os anos, em média. Tem ano que mata 40, tem anos que mata 15. A média é 20 e pouco. 1.000. Esse vírus da gripe, ele passa de 1 para 1. E olhe lá. Então, esse vírus ele é extremamente eficiente na transmissão. 1 para 3 é excelente. Excelente é até tri, mas assim, ele é eficiente no que tem que fazer, que é achar outro hospedeiro. Ele é extremamente agressivo, ou seja, ele causa uma pneumonia em algumas pessoas extremamente grave e de forma extremamente rápida e que demanda um tratamento muito grande, muito intenso, né? E até meio cacófato, tratamento em terapia intensiva, que vai precisar, em média, de 3 semanas de internação em CTI para resolver se vai morrer ou se vai escapar. Então, ele é um bicho extremamente eficiente no que faz. A gente sabia que ia ter uma pandemia. Isso não tinha novidade nenhuma. Então, quando aparecem essas teorias malucas, conspiratórias, porque o fulano escreveu um livro, estava tudo escrito. O pesadelo de todo infectologista, e olha que eu não sou, é que eu gosto muito de estudar vírus, eu acho vírus um negócio legal. O pesadelo de todo infectologista é o que está acontecendo agora. Um vírus respiratório, facilmente transmissível, extremamente agressivo. Pronto. É tudo o que você precisa. E isso a gente sabia. Tem algumas coisas que a gente sabe que vão acontecer. A pandemia já aconteceu. O próximo é o terremoto de São Francisco. Também nós estamos devendo na conta estatística. Está 10 anos atrasado. Então, quer dizer, são coisas que não têm novidade. Por isso que as pessoas fazem filme catástrofe, porque vai acontecer. Não tem nenhuma previsão nostradâmica. Isso estava posto. O que faltou? Faltou vergonha na cara, faltou humildade, faltou respeitar a ciência, para as pessoas dizerem, olha só, vamos questionar que possivelmente a China enrolou. Mas vem cá, vocês lidam muito mais com a China do que eu. Eu estive lá 2 vezes durante 2 períodos com o Comitê Olímpico trabalhando como médico. Então eu pude entender, sentir um pouquinho como é que é, mas os empresários lidam muito mais com a China que eu. Se alguém acreditava naqueles números da China, duvido que nenhum empresário que lide com a China acreditasse que aquilo ali era aquilo mesmo. Porque não são assim. Eles não são assim. Ponto. Por questões políticas, culturais, enfim, whatsoever. Então é o seguinte, cabia a todo governante do mundo entender o que os alemães entenderam. Olha só, dia 8 de janeiro, o chinês me entregou o genoma do vírus. No dia 15 de janeiro, a Alemanha tinha o teste para saber quem estava doente. Produziu em massa, começou a testar todo mundo. Eles têm um sistema de saúde muito melhor que o italiano, o espanhol, o francês e todos eles da Europa. O nível de mortalidade é pequeno na Alemanha por causa disso. Agora, o CDC, com toda a sua arrogância americana, produziu o seu teste, a tempo e a hora.
distribuiu o seu teste para os estados americanos. E deu ruim. Teve que recolher porque estava errado. E olha o que deu, estrago. Se a gente olhar aqui para o dashboard que está aberto aqui, 386 mil casos agora nos Estados Unidos. Com a bagatela de... Deixa eu não dizer... Quase 10 mil mortes. Hã? Quase 10 mil mortes. Não, acho que Não, os Estados Unidos, lamento, mas os Estados Unidos têm... Eu acho que ultrapassou já as 10 mil. 12.285. Então, e tem um relatório, na verdade, que hoje, eu acho que a imprensa mostrou aqui nos Estados Unidos, que o Trump foi avisado em 2017 sobre a possibilidade da pandemia, não sobre essa, né, mas sobre o que o Dr. Luiz está comentando, e, na verdade, não tomou ação. Ou seja, mostrando para ele que precisava de mais leitos, precisava de mais respiradores, precisava de mais aparelhamento, etc. e tal, e, infelizmente, as ações não foram tomadas. A gente fala de coisas tipicamente brasileiras, mas a gente aqui nos Estados Unidos já leu uma notícia na semana retrasada de que os Estados Unidos têm um estoque mais do que suficiente de respiradores. Sabe qual é o problema? O contrato de manutenção dos respiradores que estão guardados em armazéns do governo americano venceu há um ano atrás e não foi renovado. Ou seja, você não pode usar... Cara, aí você fala assim, gente, putz, é o que eu digo. Estados Unidos, né? Não, eu acho, a gente acha que só o Brasil tem problema, mas não é verdade, né? Não, eu acho que isso é do ser humano. A gente vai ter que aprender alguma coisa com tudo isso, gente. Mas olha só, gente, eu queria, na verdade, o seguinte, agora já estamos no horário, já passamos 6 minutos do horário, e temos algumas perguntas ainda, mas eu queria, na verdade, eu não sei se todos ainda podem continuar, mas então eu queria agradecer a presença de todos e dizer que a gente vai disponibilizar amanhã o vídeo e as perguntas, né, na web. Então, ou seja, para quem eventualmente não puder ficar mais alguns minutos, a gente vai disponibilizar o material amanhã. Não sei se a Jussara gostaria de fazer mais alguma colocação ou se a gente ainda faz mais uma ou duas perguntas. Eu acho que você poderia avaliar mais uma ou duas perguntas. Uma pergunta para o doutor Fenelon, então o Donato. Vamos lá. Então, uma para o nosso amigo Fenelon. Doutor Ricardo, semana passada discutimos sobre desafios da logística frente à situação atual. O setor aéreo é um importante modal, não somente para transporte de insumos e equipamentos citados pelo senhor. Agora, poderíamos utilizar os aeroportos e as naves paradas para transporte de insumos em geral, desafogando o modal rodoviário, ou isso seria impossível? Não, é possível. Por tudo que eu tenho conversado, as empresas têm todo o interesse em ajudar. Até para dar um exemplo, as 3 empresas aéreas nacionais estão transportando profissionais de saúde gratuitamente. Estão fazendo voos de resgate no mundo inteiro. Algumas voando até para países que não voariam. Agora, de uma forma até regulatória e jurídica, não necessariamente em relação à aviação, o que me preocupa um pouco dessas discussões que estão acontecendo é que, sim, as decisões têm que ser tomadas de forma rápida. Mas eu acho que é muito importante a gente sempre estar tentando fazer, mesmo que num curto espaço de tempo, a análise de impacto regulatório. Porque, por exemplo, falam em não subir preço de medicamento. Mas será que, por exemplo, o preço do transporte aéreo se mantém igual, com menos voos? Isso pode comprometer, por exemplo, o transporte de medicamento. Então, todas essas discussões, na minha visão, de alguma forma elas têm que ser acompanhadas de uma análise de impacto. E aí, por isso, é muito importante essa relação do governo com as agências, que tem os técnicos avaliando esses impactos e também conversando com o setor. No caso da aviação, sinceramente, por enquanto as coisas têm fluído relativamente bem. Tanto com a ANAC, Ministério da Infraestrutura, CAD, até Secretaria Nacional do Consumidor, PROCON, Ministério Público, são partes que normalmente, nos últimos anos, sempre tiveram em posições antagônicas, mas que têm conseguido, de alguma forma, conversar. Sem dúvida. Essa questão dos impactos é um item, inclusive, que eu comentei logo no início, né, daquela transparência de impactos. A necessidade do governo e da iniciativa privada estar diariamente olhando a situação para poder se reorganizar, né? Ou seja, essa questão é fundamental. E uma última pergunta aqui para o Alexandre, que é o seguinte: levando em consideração a experiência dele no setor de petróleo, né, ele foi executivo da Shell e da Esso, né, como é que ele vê a questão de investimentos energéticos alternativos em detrimento, por exemplo, a petróleo e gás nesse momento?
Danilo, a resposta rápida e direta é o seguinte: com o preço atual que a gente está de cru, incentivo total de migração de matriz. Agora, de uma forma mais olhando a crise em si, eu acho que hoje, cara, o nível de incerteza é tão dramático que eu, sinceramente, não vejo investimento de nada. Infelizmente. Eu vejo o famoso wait and see. Eu acho que é a melhor resposta que eu consigo Perfeito. dar. Então, assim, em Pergunta teoria, do Fabrício Gaspar. faz Obrigado. sentido, Fabrício, mas na prática vamos ficar olhando e não vai ter investimento em nada. Tem uma grande amiga só, Fabrício, tem uma grande amiga que, gente, ela tem um portfólio, ela tem uma consultoria de nicho, 20 pessoas trabalhando para ela com nível de qualificação bizarro, que ela bombou no ano passado por conta do movimento de exploração forte que a gente teve. Ela disse para mim basicamente o seguinte: cara, no final desse primeiro semestre, eu estou de férias por um ano. O resumo é esse. Quando ela diz ela é a dona da empresa, ela e 20 pessoas, entendeu? Tem nada para fazer. Infelizmente, estou rindo aqui, mas não sei do que. Esse é o quadro. Ok, senhores, muito obrigado. Muito obrigado à participação de todos. Então, passo a palavra para a Jussara para fazer o encerramento aqui do nosso evento de hoje. Danilo, querido, muito obrigada pela sua disponibilidade, o tempo precioso. O Danilo é um alto executivo que viaja o mundo inteiro o tempo todo. Agora, como ele está em casa, está em Miami, né, Danilo, nesse momento, ele se dispôs a organizar esse nosso debate. Então, minha gratidão, Danilo. A minha assistente Laís comentou que você foi o nosso melhor mediador, porque você fez o dever de casa, ele que convidou os palestrantes, ele preparou esse slide para nos apresentar. Muitíssimo agradecido, Danilo. Eu agradeço ao doutor Fenelon a sua contribuição. Aqui a aviação civil haverá de ser uma das primeiras indústrias a se recompor. Pode estar seguro. A demanda reprimida é muito grande. Todo mundo vai querer sair, passear e vamos voltar à vida normal. Doutor Fernando Correia, muito obrigada. A gente já te conhece aí dos vídeos, da mídia, e tê-lo aqui conosco foi uma honra. Assim, muitíssimo agradecida. Donato, eu quero lhe dizer que eu gostei muito da sua fala como pai, coordenando aí as atividades de colégio dos seus meninos. Eu gosto muito desse lado humanista. Eu comecei nosso debate aqui hoje falando que, apesar de todo esse momento de incerteza, de crise tão dramática para tanta gente sofrendo muito, ainda tem algo de bom, né? Nós estamos nos aproximando uns dos outros, apesar da distância física. Eu percebo nas redes sociais que o amor está aflorando, né? Sob muitos aspectos. Então, eu acredito que haveremos de sair dessa crise, dessa pandemia, haveremos de sair melhores como seres humanos. Os danos não haverão de ser muito grandes no nosso país, com a graça de Deus. Então, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam e aos nossos conselheiros, em especial do Frotas e do painel. Eu agradeço muito, sem eles nada disso seria possível. E aos nossos patrocinadores, que eu não falei no início, para deixar aqui com a logomarca deles, para agradecer a Aliança Navegação, o Grupo Dex, do nosso amigo Roberto Dexheimer, é um grupo que atua em logística no país todo, a IOSP Maximo, muito obrigada, Marcos Oliveira, JSL Movida, os nossos amigos Fábio Veloso e Luiz Fernando Simões, muitíssimo agradecida, e a querida Scania, minha gratidão, Gustavo Bonini e Patrícia Cioli. Muito obrigada a todos vocês, que Deus vos abençoe e as suas famílias. Até logo. Semana que vem, a terça-feira,
dia 14, às 17 horas, nós vamos ter um outro debate aqui para falar de agronegócio. Uma das indústrias, das principais indústrias para o Brasil, para a formação do nosso PIB. Na formação do nosso PIB pelo agronegócio, eu não sei dizer aqui, talvez seja cerca de 20%, né? Eu não sei o número, mas é o nosso debate da próxima semana. Muito obrigada, meus queridos. Que Deus nos abençoe a todos.